Olá, amigos e irmãos, estamos iniciando mais um culto online do Ministério Verbo Vivo. Eu quero incentivar você a compartilhar esse link com amigos, com seus familiares, para eles também assistirem essa palavra e participarem desse momento de louvor juntamente conosco. Que esse culto seja um culto de adoração a Deus, mas também sirva para edificar a sua vida, para você cumprir assim a vontade e o propósito de Deus. Deus abençoe e vamos curtir junto esse culto abençoado. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Mas tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
noite a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. É o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toque em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o
ti, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus, que o Senhor seja louvado e adorado. Mas eu gostaria de continuar essa adoração, abrindo esse momento para os nossos dízimos e nossas ofertas. Você que tem no seu coração de honrar a Deus com as suas finanças, você pode anotar aqui o número das contas que nós temos, também fazer por meio de transferência ou usar esse QR Code para você usar a maneira que você achar melhor para contribuir. Mas eu gostaria de ler um texto, um verso na verdade, que nos ensina muito a respeito desse princípio. Em Mateus capítulo 6, no verso 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas, ou, em algumas versões, a mamon. Esse texto é muito interessante porque ele nos ensina a definirmos qual vai ser o governo da nossa vida. Quem será o Senhor da nossa vida? Esse momento onde nós podemos ofertar, entregar os nossos dízimos, é o momento de nós definirmos, escolhermos e dizermos para os céus e para nós mesmos quem é que governa na nossa vida. Então, nesse momento, reflita a respeito disso e escolha permitir que o Senhor Jesus reine no seu coração por meio de uma atitude. Evidentemente, não é apenas dessa maneira que nós vamos definir e escolher quem irá reinar. Por meio da santificação, por meio da obediência, por meio de obedecermos os preceitos da palavra, nós estaremos sempre dizendo quem está reinando sobre as nossas vidas. Mas existe um engano no coração de muitas pessoas, onde ela não permite que o Senhor reine também naquilo que ela deseja e também naquilo que ela possui. Quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, nós estamos confiando, declarando com a nossa atitude que confiamos em Deus e que a nossa fé não é uma fé sem fundamento e nem uma fé sem obras. Portanto, nesse momento nós temos essa oportunidade de fazer e honrar a Deus com aquilo que Ele mesmo tem dado para todos nós. Contribua, seja um dizimista fiel, alguém que oferta na casa do Senhor e você vai experimentar na sua vida a prosperidade de Deus, não apenas na área financeira, mas em todas as áreas, porque o Senhor vai reinar sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus abençoe. Boa noite a todos, é uma grande alegria estarmos juntos novamente aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. E é um momento tão especial de podermos meditar, mastigar, receber e permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida através da palavra. Sabemos que a palavra de Deus transforma a nossa vida. Em momentos como esse, onde podemos compartilhar a palavra, o desejo do Senhor é o resultado dessa palavra transformar a nossa vida, que eu e você possamos ser transformados nesse momento. Eu queria compartilhar essa palavra nessa noite sobre uma característica que todos nós devemos ter em nossa vida, que é ser luz do mundo. E é tão importante compreendermos isso, e eu quero nessa noite trilhar, ministrar sobre isso, o que é ser a luz, o que significa a luz de Deus em nossa vida, o que significa como se manifesta e como nós podemos manifestar essa luz também para o mundo, da ótica segundo aquilo que Deus faz em nossa vida. Então eu queria, no momento, ler um texto das Sagradas Escrituras, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler um texto bastante conhecido, Sermão do Monte. Nós vamos pegar um pedaço desse sermão, no verso 16, que diz assim, no verso 14: Vós sois a luz do mundo. Se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Vamos orar, vamos pedir graça,
nos render ao Espírito nesse momento. Pai, nesse instante estamos em Tua presença. Te pedimos nessa noite que o Teu Espírito aumente em nossa vida, o Seu agir, o Seu controle. Nós damos uma ordem aos nossos pensamentos, às nossas emoções, aquietada agora diante da palavra de Deus. E queremos, Senhor, te pedir que haja uma graça, que haja uma unção, que a Tua unção flua nessa noite através da palavra, produzindo impacto nos corações, aonde nós possamos responder. Na verdade, Senhor, precisamos do Senhor. O que mais nós precisamos não são de coisas. O que mais nós precisamos é do Senhor, porque quando encontramos o Senhor, temos tudo, porque o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Em Ti somos completos, em Ti somos satisfeitos. Por isso que nessa noite nós queremos compartilhar da Tua palavra, para que a Tua palavra se manifeste em nós. Nós queremos encarnar ela pelo poder do Espírito Santo. Nós não queremos ter apenas mais uma noite de conhecimento natural, mas queremos ter a revelação do Teu Espírito que produz Cristo em nós. Esse é o alvo da nossa vida, te conhecer, para que o Senhor se manifeste através da nossa vida. Por isso, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Nós precisamos do Senhor e nos rendemos a Ti. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, fala a cada coração, a todos aqueles que estão ouvindo, vendo esse vídeo, que possa haver o impacto da Tua palavra em nossa vida, para que o mundo possa ver quem Tu és em nós. Esse é o nosso desejo para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém e amém. Queridos, esse é um texto bastante conhecido. Jesus está no monte, transmitindo o sermão do monte aos seus discípulos. Ele está ensinando a característica de um filho de Deus, de um homem que teme a Deus, que quer viver o padrão de Deus, porque no reino de Deus há um padrão dos céus, que é revelado em Jesus, e Jesus veio revelar esse padrão para a nossa vida. Então, quando ele sobe com os seus discípulos para ensiná-los no monte, ele está revelando os padrões do reino de Deus. E, num determinado momento, ele está revelando a característica de todo cristão, que todos devemos ser. É ser uma luz para o mundo. Essa palavra quer dizer, no original, foco. O significado dela é brilhar, é tornar manifesto. Deus deseja tornar manifesto algo em nossa vida, que é a luz dele em nós, e nós vamos compreender isso. Isso faz parte da nossa identidade como cristão. E por que eu digo isso como identidade? Quando nós sabemos quem nós somos define aquilo que fazemos. Por isso que nós devemos assumir cada vez mais a característica de Cristo em nossa vida, como já foi ministrado tantas outras vezes. A palavra cristão significa pequenos cristos. Nós devemos assumir essa realidade e viver da forma correta, de viver da forma como um cristão deve viver. E quando nós entendemos isso como propósito, como identidade, então nós podemos alinhar as nossas ações e revelar através das nossas vidas a própria pessoa de Jesus. Queridos, quando Jesus diz que vós sois a luz do mundo, querido, eu gosto de enfatizar isso porque muitas vezes nós ouvimos isso, mas nós temos que assumir a realidade dessa palavra. Ser luz, queridos, não é uma opção, mas é uma responsabilidade que todos nós devemos assumir. Manifestar a luz de Deus é a responsabilidade que eu e você devemos ter. Por quê, queridos? Porque eu creio que o mundo deve nos ver de duas formas. Primeiro, pelo nosso testemunho. O nosso testemunho revela quem nós somos. E também o mundo deve ver as nossas boas obras, como está no verso 16, para que vejam as vossas boas obras. As boas obras revelam aquilo que fazemos, que é para a glória de Deus, para a manifestação do poder de Deus. Então o mundo sempre deve olhar para nós e ver o nosso testemunho e ver as nossas ações. Por isso que essa palavra boas, né, e como que Jesus ensina isso? Ele fala, o mundo deve ver as nossas boas obras. E essa palavra boa no original quer dizer kalos, que significa gracioso, excelente, não é qualquer tipo de obra. É uma obra eminente.
insuperável, preciosa, proveitosa, apropriada, recomendável e admirável. É isso que Jesus está nos ensinando, que a nossa vida deve refletir e o mundo deve olhar para nós e olhar essas características através das nossas ações. Agora, queridos, quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, nós precisamos entender tudo aquilo que está envolvido, inserido nesse processo. Porque se nós olharmos para nós mesmos, a verdade é que em nós não existe luz própria. Eu e você não conseguimos produzir luz por nós mesmos. Nós vamos perceber que antes de Jesus, nós estávamos em trevas. Então nós vamos entender que se nós transmitirmos apenas nós, na nossa natureza carnal, o que nós vamos manifestar são as nossas trevas, são aquelas coisas que ainda não foram transformadas por Deus. Mas quando nós conhecemos Jesus, essa luz que nós devemos transmitir é Jesus em nós, a luz que nós devemos manifestar é Jesus em nós, porque Ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo. Então nós precisamos entender que nós devemos buscar ao Senhor nesse tempo para conhecer a luz dEle e manifestar, depois de conhecer, essa luz agora também se manifesta em nossa vida. Então, para nós entendermos essa luz que nós devemos ser, nós devemos conhecer Jesus como a luz do mundo. O Evangelho de Mateus, em capítulo 4, verso 16, fala da essência de Jesus como luz, porque diz assim, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Está falando da vida de Jesus, que se tornou manifesta, e essa vida produz a luz que vai tirar as pessoas das trevas. Antes mesmo de Jesus nascer, lá em Lucas, no capítulo 1, no verso 78 e 79, diz assim o autor, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jaziam nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Significa que Jesus, então, quando se manifesta a nós, Ele nos ilumina, e Ele nos leva no caminho de paz, porque Ele nos tira da sombra da morte. O próprio apóstolo João, no capítulo 1, o verso 8 e 9, ele está falando de João Batista, mas ele está apontando para Jesus. No verso 8 ele diz, ele não era a luz, está falando de João Batista, mas veio para que testificasse da luz, a saber, no verso 9, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Jesus veio trazer luz para a nossa vida. Se você avançar, se você voltar um pouquinho no verso 4 e 5 de João 1, diz assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida de Jesus era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha que grande bênção, a vida de Deus, a vida de Jesus, manifesta em Jesus. Quando ela se manifesta, ela nos tira das trevas, as trevas não podem prevalecer, e quando Jesus se revela, então a luz dele ilumina todo o homem. Avançando um pouquinho mais em João 8, no verso 12, Jesus diz assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus, como luz, veio trazer, nesse mundo de trevas, Ele veio trazer luz para a nossa vida. E nós vamos entender o que é essa luz. Nós vamos entender o que é essa vida que agora flui em nós. Quando Ele diz que Ele é a luz do mundo, nós vamos entender o que significa isso. Toda vez que nós vamos para a palavra é cheia de simbologia, e nós vamos entender os símbolos e tipos da palavra para compreendermos a interpretação adequada da palavra. Quando nós lemos a palavra luz na palavra, a simbologia da luz significa revelar e trazer entendimento. É trazer revelação, uma nova revelação, um novo entendimento. Então Jesus veio trazer uma nova forma de vida,
uma nova forma de entendimento, de conhecimento, de revelação, na qual aquele que vive a vida sai das trevas e recebe a luz dele. É uma nova vida, é uma nova graça, é uma nova unção, é um novo poder manifesto através de Jesus. Para nós compreendermos isso, nós podemos olhar para a palavra e encontrar isso em lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 3 e 4, e depois eu vou ler o verso 6. No verso 3 diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E aí no verso 6, para a gente completar isso: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que significa isso? Jesus veio revelar a glória de Deus para nós na terra. Jesus veio revelar com a sua vida, além do plano redentor, de nos resgatar, de nos salvar, de nos tirar do império das trevas, de nos comprar de volta, de nos perdoar. Ele veio também revelar a essência do Pai, veio revelar a sua própria essência através da sua vida. E toda vez que ele andava na terra, toda vez que ele se manifestou, ele veio para revelar a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, a manifestação da vida de Deus. Paulo também diz isso lá em Efésios 1, 17 e 18. Se você puder abrir, Efésios 1, 17 e 18, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e da revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Jesus veio para revelar, essa luz que Jesus é a revelação da vida, do poder, da essência, daquilo que Deus é, agora manifesto, não só em palavras, mas em ações, através da sua vida, através dos seus relacionamentos. Jesus, ele é a imagem do Pai, ele é a imagem exata do Deus invisível. Ele então vem revelar isso a nós. Essa luz que brilha não é uma luz natural que você pode olhar e simplesmente receber a iluminação dela, mas é um novo entendimento, é uma nova revelação, é um princípio novo de vida, onde agora você conhece a Jesus, e quando você conhece a Jesus, você tem uma nova essência, um novo DNA, um novo caráter, a sua vida é transformada pela revelação de quem Ele é. Então Jesus veio como luz trazer revelação do Pai na terra. Há um propósito, isso fazia parte do propósito de Deus bem específico. Ele veio revelar o Pai, é Ele que revela o Pai ao mundo. É Ele que vem trazer o conhecimento, tirar a distância dos homens com Deus. É Ele que faz esse caminho aonde quem não conhece a partir de Jesus começa a conhecer. Por isso que ele diz lá em 1 João 1,5: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esse, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então Jesus, que olha para o Pai, vê o caráter do Pai, se expressa esse mesmo caráter na sua vida. Ele revela o Pai, é Ele que revela, que traz a essência, o conhecimento de quem o Pai é. E agora nós, através de Jesus, podemos tirar essa distância e sermos transformados na mesma essência dele. Agora nós vemos Jesus enviado pelo Pai, ele se torna um instrumento para revelar o Pai, e nós vamos ver Jesus em todo o tempo, no seu ministério terreno, nas suas ações, ele revelava o Pai, e ele mesmo dizia, ele falava assim: eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer.
Eu falo daquilo que eu ouvi o Pai dizer. Então, na relação, na ação relacional de Jesus com o Pai e na relação de Jesus com os discípulos, o alvo dele era revelar, era trazer um novo entendimento, era trazer um novo padrão de vida, para que o padrão do Pai se manifestasse nele e através dele, e quem recebesse também tivesse a vida transformada. Então, o propósito de Jesus era revelar. O propósito de Jesus era refletir. O propósito de Jesus era reproduzir. Ao ponto que agora ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus, olhando para o Pai, carrega as mesmas características dele, e essa relação dele com o Pai faz ele expressar isso para os seus discípulos. E é importante entender esse caminho, porque ela também vai se estender de nós para com Jesus e também de nós para com as pessoas. Então Jesus está nesse processo. Quando Jesus chega ao mundo, em João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o único Deus que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então Jesus veio revelar o Pai. Jesus veio revelar todo o padrão dele. Em João 12:45, o Evangelho de João é rico nessa questão de iluminação, de revelação, Jesus como uma luz. Ele diz assim em João 12, no verso 45, e quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, e aqui é a chave da nossa relação com Jesus. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça mais nas trevas, sem entendimento, sem conhecer o Pai. Trevas fala de ausência de entendimento, de conhecimento, da revelação do Pai. Jesus é a ponte que revela o Pai para a nossa vida, e hoje nós podemos chegar ao Pai, nós podemos ter o caminho aberto. Em João 14, 6, 9, ele diz assim, Jesus, de 6 e 9, eu vou ler o 6 e o 9. João 14, 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Felipe não tinha entendido isso, e Felipe diz, mostra-nos o Pai, e ele diz no verso 9, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Sabe, queridos, aqui mostra a relação que muitas vezes, como Felipe andou 3 anos com Jesus. Jesus está terminando o ministério terreno, em João 14. 3 anos ele teve com os seus discípulos. Ele esteve andando em todo o tempo, revelando o Pai, ensinando as coisas que o Pai tinha falado, o que o Pai tinha mostrado. Jesus era a expressão de Deus na terra. E Felipe não tinha compreendido, por quê? Porque ele ainda não tinha o entendimento correto. Ele não tinha o entendimento adequado. Só que Jesus veio para isso. Jesus veio, além do plano da redenção, ele veio revelar o Pai a nós, para que todos nós pudéssemos ter acesso livre ao Pai, relacionamento ao Pai, ver o Pai, e ele é a revelação que flui para a nossa vida através do Espírito Santo. Por isso que ele também diz em João 9,5, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. O que ele está dizendo? Enquanto ele estava aqui na terra como homem, ele veio revelar o Pai para o mundo. Ele veio mostrar o amor do Pai, ele veio mostrar o caráter do Pai, ele veio mostrar as ações do Pai, aquilo que o Pai pensa, o que está no coração do Pai. Jesus fez essa ponte para o mundo, para que o mundo pudesse olhar e ver o Pai nele. Só que nós sabemos que Jesus tinha que voltar para o Pai. E como que ficaria essa luz para o mundo? Como que o mundo ia poder ver essa luz? Então agora ele chama os seus discípulos, e todos nós somos discípulos de Jesus, amém, querido? Você crê nisso? Assim, ele está terminando o ministério terreno, e no verso 20 e 21, assim como o Pai me enviou, agora eu envio a vós. Essa é uma característica de todo discípulo, saber que você vive para agora também ser luz do mundo, no mesmo molde que Jesus é. A luz que Jesus é revelação, trazer conhecimento daquilo que o Pai é. E nós, como luz do mundo, temos que ter essa mesma característica, revelar agora Jesus, conhecer Jesus, e Ele como luz, e essa luz entra em nossa vida, e essa luz ilumina e transforma a nossa vida, nos dá um novo entendimento, muda a nossa essência, e agora quando nós saímos para o mundo, nos nossos relacionamentos, na nossa forma de agir, em nosso trabalho, em tantas coisas que fazemos no nosso cotidiano, o nosso alvo
também é revelar Jesus, não através apenas de palavras, mas principalmente com a nossa vida. Por isso que esse também é o nosso propósito, por isso que faz parte da nossa identidade, por isso que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Agora, Paulo compreendeu bastante essa questão, e ele está ensinando o seu discípulo, ele está ensinando as igrejas, e ele envia a carta então para Filipenses, no capítulo 2, ele manda a carta para Filipos, e lá para os Filipenses, ele escreve a carta no versos 15 do capítulo 2, e ele diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Paulo está dizendo que a nossa vida na terra, nós temos que viver como luzeiros no mundo, mesmo diante de uma geração tão perversa. E aquela geração que recebeu essa carta não é diferente dos dias de hoje. Hoje nós temos visto cada vez mais o mundo pior, e queridos, vai piorar. Mas a boa notícia é que no meio dessa piora, Deus vai levantar a sua igreja para revelar a glória dele. Isso é profético, isso é uma profecia que vai se cumprir. O mundo vai conhecer a glória de Deus através dos seus filhos, que somos eu e você. Como? Através de nós sermos luz para o mundo. Essa palavra luzeiros é a palavra Foster, é aquilo que fornece luz. Geralmente essa palavra é usada nas características de luminares, estrelas celestes, como o sol, mas ele está dizendo a importância da intensidade daquilo que nós devemos ser para essa geração. Por isso que eu digo que ser luz, quer dizer, é uma responsabilidade. Assim como foi a de Jesus. Jesus também nos deu a mesma responsabilidade que ele tinha de nós sermos luz, ou seja, revelar quem? Agora Jesus. Nossa vida, nós fomos chamados para revelar Jesus, e Jesus e o Pai são um, e quando revelamos um, também revelamos o outro, e fomos chamados para isso. E precisamos compreender agora o nosso dia a dia. Por quê, queridos? Nós vamos entender a ênfase nisso. Em João 5, nós vamos perceber que Jesus veio ser luz para quem? Para os judeus. Ele ministrou, ele usou o seu ministério terreno, pregando para os judeus, seus conterrâneos. Mas se nós olharmos um pouquinho mais para frente, Paulo, lá em Atos 13, 47, a própria palavra diz assim, eu te constituí luz para os gentios. No chamado de Paulo, ele foi chamado para revelar Jesus para os gentios. Agora, isso não terminou em Jesus nem em Paulo, termina em nossa vida, termina nas pessoas que nós vamos poder discipular e reproduzir isso através dos irmãos que vão andar conosco. O nosso alvo é assumir essa revelação de também revelar Jesus para o mundo. Devemos andar nessa mesma responsabilidade. Para quem? Para todas as pessoas. Nós temos uma responsabilidade, aonde Deus nos enviar, aonde Ele nos colocar, a quem Deus enviar a nós, nós devemos ter como propósito, eu preciso não revelar eu, mas revelar o Jesus que habita em mim, aonde na minha relação diária, eu preciso cada dia mais, na prática da minha vida, nós precisamos conhecer essa luz, ela vai aumentando, quanto mais conhecemos Jesus, quanto mais assumimos o seu caráter, quanto mais temos revelação do Espírito, daquilo que Jesus é, nos tornamos uma porção pequena dele na terra, e essa porção pequena se relaciona, essa porção pequena se manifesta através da nossa vida, por isso que a nossa responsabilidade é enorme. Voltando para o texto original, em Mateus 5,14, no primeiro texto, vós sois a luz do mundo. E o interessante é que ele diz logo em seguida, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e assim alumia a todos que se encontram na casa. Isso fala de um posicionamento. Isso fala que eu e você fomos escolhidos para manifestá-lo nesse tempo, nessa geração, nesses dias.
O mundo não sabe para onde olhar, o mundo não sabe o que pensar, o mundo está correndo atrás de alternativas, mas para nós temos uma luz que ilumina o nosso caminhar, que é Jesus. E essa luz também deve se manifestar através de nós. Ele diz assim que não pode esconder uma cidade, ou seja, não se esconde algo que foi feito para ser visível. Queridos, eu e você, nessa geração, fomos chamados não é para se esconder, mas é para manifestar Cristo através da nossa vida. Nós vivemos hoje uma geração que está vivendo cada um para si, isolado, vivendo o seu próprio eu, vivendo a sua própria vida. As relações estão muito superficiais, as alianças são quebradas, as coisas que nós temos visto numa geração que é perversa, que é corrupta. Deus está nos chamando para esse tempo, para revelar quem Ele é através de nós. Então significa que nós vamos ter que nos expor. E quando eu falo nos expor, não é sair de qualquer maneira, mas entender, Senhor, usa-me. Aonde o Senhor quer me usar, faz em mim o que o Senhor quer fazer, não é a minha vontade, não é o que eu quero, não é o que eu penso, mas é a tua vontade, é o teu desejo, é a quem o Senhor quer manifestar, usa a nossa vida, porque fomos chamados para isso, eu e vocês fomos chamados para ser luz para esse tempo, que o mundo possa olhar para nós e encontrar em nós Cristo, para que o mundo saiba que Ele é o Senhor, que é Ele que salva, que é Ele que restaura, que é Ele que transforma. Como que o mundo vai saber disso? Olhando para a nossa vida. E essa luz, queridos, essa luz tem essa responsabilidade, aonde ela é colocada num lugar visível. Deus vai nos colocar em lugares, não é apenas para estar nesses lugares, mas a responsabilidade que eu e você temos de ministrar, de ensinar, de revelar Jesus através da nossa vida, seja através das nossas ações, seja através das atitudes corretas que devemos ter como cristão nessa geração. A palavra de Deus diz que essa luz não pode ser escondida, mas coloca num lugar que ilumina a todos. Deus quer nos usar nesse tempo para revelar a glória dele, a vida dele, o poder dele, a manifestação do reino dele. E ele vai usar a nossa vida, ele vai usar aquilo que ele tem feito em nós. Por isso que essa relação que nós devemos ter com o Senhor, de conhecê-lo para poder transmiti-lo, é uma responsabilidade cotidiana, diária, de dia após dia. Espírito Santo de Deus, eu preciso ver a Cristo, eu preciso ter revelação de quem tu és, eu preciso te conhecer, porque quando eu te conheço, eu me torno semelhante a ti, e o resultado disso não é mais a minha vida, mas é Cristo em nós. Paulo compreendia isso, ao ponto que ele falava, não sou mais eu, mas Cristo. Ele teve tanta revelação de Cristo, e expressava essa revelação no seu discipulado, nas cartas enviadas para a igreja, nas suas condutas. Ele revela Cristo através da sua vida, ao ponto de quem olhava sabia que não era uma pessoa natural, não era apenas um homem natural, mas é alguém que foi transformado para a glória de Deus. Por isso que nós temos que buscar essa verdade em nossa vida. Precisamos entender como responsabilidade. A nossa vida, queridos, precisa ser transformada e fazer a diferença. Porque o mundo precisa, está olhando, a Bíblia diz que o mundo aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos. Que manifestação é essa? É a manifestação do Cristo na qual nós carregamos, que foi revelada pela palavra, que foi transformada pelo Espírito em nossa vida, ao ponto de nós podermos ser semelhantes a Ele, naquela revelação que temos, e expressar essa revelação ao mundo. Deus quer usar a nossa vida, queridos. A nossa vida é muito mais do que simplesmente fazer coisas. A nossa vida é a mensagem de amor que Deus quer transmitir para o mundo. A nossa vida é uma mensagem de poder que Deus quer transmitir ao mundo. A nossa vida é uma mensagem de paz que Deus quer transmitir ao mundo. Que paz, que poder, a dele que se manifesta em nós através dos nossos relacionamentos. Pergunta que nós fazemos nesses dias é: como nós somos conhecidos? Que espécie de luz nós temos sido? Qual é o nosso testemunho que nós temos dado nesses dias? E o desejo de Deus é revelar Jesus através de nós. O desejo de Deus, através do Espírito da Palavra, no seu relacionamento diário, é manifestar Cristo em nossa vida, para que as pessoas conheçam e saibam. Eu gosto daquele exemplo,
Quando a mulher samaritana vai e fala para a cidade, olha, tem um homem assim, 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 ela dá o testemunho de Jesus, e o povo fala depois para ela, não é mais porque você fala, é porque conhecemos ele. Eu quero que as pessoas, porque o meu desejo é que as pessoas possam olhar para nós, e não ver nós, mas ver Jesus em nós. A nossa vida, queridos, nós já aprendemos isso, ela fala muito mais que as palavras. Nossa maior mensagem não é o que pregamos, mas é a nossa vida. Por isso que a nossa vida deve ser transformada. Porque se ela não for, queridos, o prejuízo é muito grande. Prejuízo para nós e para o reino. Porque Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para se revelar a nós e através desse relacionamento revelar ao mundo. Mas se eu não priorizo isso, eu acabo me manifestando na minha natureza terrena. E qual é o prejuízo disso? Não só a minha vida, mas a vida de muitos que precisam olhar para nós e ver Jesus. Nós podemos, queridos, prejudicar pessoas, e aqui é a responsabilidade que temos, se as nossas condutas, se o nosso exemplo não for adequado, transformado. A verdade é que as pessoas estão, alguns, vamos olhar para a prática, a gente olha, muitas pessoas têm raiva de cristãos, não é por causa da mensagem, também por causa da mensagem, mas o pior, por causa dos exemplos. E Deus quer alinhar nossa vida. E Deus está nos chamando para um relacionamento que alinha a nossa vida. Ao invés de sermos luz, muitas vezes estamos transmitindo a escuridão que temos pela ausência da luz. E aí o prejuízo é muito grande. Então, queridos, estou te chamando nesse momento, nesse instante da palavra, que o Senhor possa revelar Ele todos os dias em nossa vida, para manifestar em nós quem Ele é. Nós não podemos apenas dar sermão, nós não podemos só falar, nós não podemos dizer que somos, não podemos dizer que somos e não fazemos, né? Porque esse é o péssimo testemunho, diz que é, mas a prática revela outra coisa. Sabe muito, mas faz pouco. E eu gosto dessa frase, que é a essência de alguém transformado. Não viva pregando, pregue vivendo. Grave isso no seu coração. Falar, queridos, é muito fácil. Falar de Jesus não é difícil. Mas mostrar Jesus é outra realidade. Mostrar Jesus é outra essência, né? Na verdade, quando a essência é transformada, muda a nossa vida, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa essência. São Francisco de Assis diz assim, pregue sempre, e se necessário, sem palavras. Sabe o que significa isso? Tudo que você faz revela quem você é. Por isso que nós temos que olhar para as nossas atitudes. Nossas atitudes devem falar muito mais alto que as nossas palavras. Mostrar Jesus não é um desafio. É um desafio quando nós precisamos buscá-lo. Mas depois que ele se revela, já é também a nossa natureza. Por isso que eu e você devemos buscar, conhecer Jesus, imitá-lo, viver como ele viveu. Por isso que Paulo compreendia isso. Em 1 Coríntios 11:1, ele diz assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O relacionamento de Paulo com Jesus era conhecer Jesus e imitá-lo. Não só em fazer, não coloque a ênfase no fazer, mas principalmente no ser. Porque muitas vezes podemos fazer coisas e aquilo não ser a realidade da nossa essência. Mas quando nós temos a essência transformada, o fazer já é consequência. Você entende isso, querido? Então deixe que o Senhor possa trabalhar na minha vida, na sua vida, e nós possamos olhar para Jesus e imitar Jesus, e olhar também para Paulo, olhar para os apóstolos, para os seus discípulos de Jesus, e podemos compreender que há um padrão na qual eu e você fomos chamados para viver. Nós devemos imitar, nós devemos fazer a mesma coisa, mas na essência de Cristo em nós. Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 6 e 7, ele diz assim, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acácia. Sabe o que significa isso? Quando nós recebemos e imitamos ao Senhor, quando nós imitamos o exemplo de Jesus na sua essência de ser, viver, de agir, de se relacionar,
nós nos tornamos um modelo para todos aqueles que olham para nós. Então, queridos, ser luz para o mundo é nos tornar um modelo correto. Eu ministrei isso alguns meses atrás. Jesus não veio para ser a solução do problema. Jesus veio para ser um modelo de como eu e você devemos viver. Como? Através das nossas ações. Essa responsabilidade nós devemos assumir. E se olharmos para os nossos dias, que são tão terríveis, medo, paura, né? Medo da morte, medo de não ter recursos, de olhar apenas para as necessidades, as angústias da sociedade, além de valores que têm sido invertidos de tempos em tempos. Nós estamos vendo os valores de Deus se perdendo, o mundo está cada vez pior. Se nós olharmos para a palavra, se olharmos para a igreja, se olharmos para alguns cristãos, e aqui não é uma crítica, mas é só uma contestação de comportamento, cristãos que não estão assumindo as suas responsabilidades, alguns terceirizam para outros, porque não querem ter uma vida de oração, de busca, de desejo, não estão buscando ao Senhor. Lembra que a responsabilidade de buscar a Deus é nossa. Não é uma ação de Deus para nós, é nós que vamos a Ele, nós que devemos buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Essa é uma ação nossa para com o Senhor, porque essa busca vai refletir nos nossos relacionamentos, em nossas ações. E para falar a verdade, tudo aquilo que você está ouvindo, é nos relacionamentos. Quando eu pergunto que tipo de luz você é que é nos relacionamentos quem nós somos aparece. É através da relação entre eu e as pessoas, entre irmãos em Cristo, entre as pessoas que ainda não conhecem, esse relacionamento é que mostra a realidade de quem nós somos. Por isso que nós precisamos compreender a importância de assumirmos esse discipulado, de aprender de Jesus, de seguir o seu exemplo. Esse padrão, ele restaura, ele transforma. Quando nós olhamos para Ele e somos transformados, quando nós andamos, quem está à nossa volta percebe essa essência de Cristo em nós. Eu e você fomos chamados para refletir Jesus. E eu creio que isso é uma das nossas responsabilidades que nós vamos dar conta diante de Deus. Nós vamos apresentar, a Bíblia fala que todos nós que cremos em Jesus, vamos estar diante do tribunal de Cristo para as nossas obras serem julgadas, para a partir daí então receber as recompensas devidas, segundo as obras de cada um. Isso aponta para aquilo que nós fazemos aqui na terra. Eu e você não podemos ser igual ao mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso que Paulo diz lá em Filipos, de novo, lê o mesmo texto, 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis. Para quem olhar para nós, olhe para nós e veja que nós somos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ou seja, quando ele fala para nós sermos inculpáveis, ninguém vai poder falar que nós não revelamos Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e falar, não tem como, porque olhar para você tem que ver, eu vejo Jesus nas suas ações. É claro que isso é um processo da nossa jornada, é um processo da nossa vida que deve ser brilhante toda vez, cada dia mais. Em que sentido? Conhecendo mais, conhecendo mais, conhecendo mais. Para quê? Para cumprir aquilo que Jesus pede em Mateus 5,16, que diz assim, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A nossa vida, queridos, vai gerar um louvor que vai subir da terra. Não é um louvor para nós, mas é um louvor a quem está em nós, a Jesus. Por isso, queridos, há uma grande responsabilidade nesses dias de eu e você. O que nós fazemos é muito importante para essa geração. Como nós agimos, como nos relacionamos, revelam quem nós somos. E eu e você fomos chamados para ser luz.
palavra, como lemos, diz que as trevas não prevaleceram contra ela. Há uma luz que brilha em Jesus, a vida dele, quando toca a nossa vida, todas as trevas da nossa vida vão embora. A questão é o quanto nós temos permitido essa luz de Deus brilhar em nós. Nós temos que olhar primeiro, antes de querer transmitir a luz, de produzir ou reproduzir a luz, nós precisamos capturar a luz. Nós precisamos receber essa luz nas áreas da nossa vida, seja no nosso casamento, seja no nosso relacionamento entre pais e filhos, seja no nosso relacionamento no trabalho. Estar dentro da igreja é fácil, relacionamentos assim são fáceis dentro da igreja, mas é quando as trevas aparecem ao nosso redor, é nessa hora que Jesus tem que brilhar em nós. É nessas horas que nós vencemos as dificuldades dos relacionamentos, amando, não caluniando, não reclamando, não invejando e tantas coisas que ainda as trevas querem reinar em nossa vida, mas quando vem Jesus, tudo isso é deixado de lado e nada é melhor do que Ele. Esses são dias, queridos, que nós estamos em casa, nós estamos refletindo em tudo que está acontecendo, nós não podemos ver o dia passar. Nós temos que permitir que a luz do dia, que é Jesus, se manifeste em nós. Que seja um tempo onde você busque mais o Senhor, que você vai para o Senhor, que você conheça essa luz e que você assuma essa função de ser luz para esse mundo. Nós só podemos ser luz quando vemos a luz. Nós só podemos expressar a luz quando ela se expressa a nós pela revelação do Espírito Santo. Quando Pedro está lá em Mateus 16, Jesus pergunta, quem dizem as pessoas que eu sou? E os discípulos falam, uns diz que é João, outros é Elias, outros profetas, mas pelo Espírito, Pedro fala, tu és o Cristo. E Jesus vira para ele, eu também te digo que tu és Petra, uma porção pequena dessa revelação que o Espírito te deu. E cada um de nós, queridos, Deus quer se manifestar entre nós de várias formas. Deus quer se manifestar em nós para que a graça dele, que é multiforme graça, se manifesta de multiformes maneiras. E aquilo que ele quer se manifestar a você, ele se revela. E essa revelação que ele produz na sua vida não é para você, não é para mim, mas é para que o mundo possa ver ele em nós e glorifique a Deus, porque essa ação dele em nós vai mudar o que fazemos, vai mudar a forma de falar, vai mudar a forma de pensar, vai mudar a forma de se relacionar. Os relacionamentos que antes eram difíceis se tornam mais leves, porque está baseado no amor que ele se revela a nós. Por isso que eu e você precisamos cada vez mais olhar para ele. Por isso que a palavra diz em Salmos 34:5, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Olharam para eles e foram iluminados. Queridos, para onde você tem olhado nesses dias? Aonde você tem fitado os teus olhos nesses dias? Alguns têm olhado para as notícias, alguns têm olhado para os temores, para as coisas que têm tumultuado política, economia, pandemia. Só que essas coisas não nos definem. O que nos define é Cristo. O que nos define é a luz dele. E eu e você fomos chamados para ser luz para esse mundo, que está olhando para essas coisas. E quem vai ser a resposta para essas pessoas somos nós, através da vida de Jesus. Que eu e você possamos nesse tempo olhar para o Senhor, que eu e você possamos ser iluminados por eles, e a partir dessa revelação, dessa iluminação do Espírito em nossa vida, então eu e você possamos expressar, para que o mundo veja Ele em nós, e olhar para Ele em nós, vai atrair ele a Cristo, e aí Cristo se manifesta nele, e ele vai poder então ter uma vida com o Senhor, e ele também se tornar luz para o mundo. Amém, amados? Esse é o desejo do Senhor, esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado. Fomos chamados para isso, para refletir a luz de Jesus, a revelação do Pai, agora em nós. Esse é o meu desejo. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos por um instante. Nesse momento, quero orar por você. Eu queria que você colocasse o teu coração em Deus. Talvez nós não estamos vendo.
E esse ver não é o olhar natural, mas é ter a revelação de Jesus. O ver e ser iluminado é ter aberto os olhos do nosso coração. Se nós não olharmos para Ele, querido, nós vamos ver outra coisa, menos Ele. Vamos ver, talvez, a escuridão do pecado que é crescente, da iniquidade que tem crescido no mundo. Por isso que nós temos que pedir para Ele nesse momento: Senhor, limpa os olhos do meu coração para que eu possa te ver, para que eu possa ser iluminado, para que eu possa ser transformado. Isso tem que ser o desejo do meu e do seu coração. Não é apenas uma coisa, tá bom, preciso ver. Não, Senhor, eu preciso, porque eu te garanto que todos aqueles que viram nunca mais foram os mesmos. E que eu e você possamos a cada dia não ser mais os mesmos. Que diminua eu para que Ele cresça. Que diminua o nosso eu, a nossa vida, o nosso amor próprio, para que a vida dele se manifeste em nós e possamos expressar ao mundo aquele que tem poder de mudar o mundo. Amém, amados? Vamos orar. Pai, nesse momento nós estamos em Tua presença. Nós reconhecemos, Pai, a nossa necessidade. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Teu toque em nossa vida, Pai, mas confessamos que muitas vezes esperamos uma ação Sua, mas nessa noite compreendemos que há uma responsabilidade de, como filhos, expressar o Senhor. Mas para expressar o Senhor nós precisamos Te conhecer. Não queremos Te conhecer de ouvir falar, mas de olhos que veem o Senhor, de olhos que se relacionam com o Senhor, que ouvem, que têm ouvidos para ouvir, olhos para ver. Por isso, Pai, nessa noite, através da Tua palavra, através do Teu Espírito, gera em nós uma busca por Ti, gera em nós um desejo em Te conhecer, gera em nós uma busca, dá-nos, Senhor, gera em nós fome por Ti, porque se nós não tivermos fome, nós não vamos buscar. Por isso eu te peço, Pai, gera em nós. Tua palavra diz que é o Senhor que gera em nós o querer e o efetuar. Gera em nós esse desejo de Te buscar, de Te conhecer, de buscar até Te encontrar, de buscar até que a nossa vida seja saciada pela Tua vida em nossa vida. Nós precisamos do Senhor. Como eu orei no início, nós não precisamos de coisa, nós precisamos Te conhecer, nós precisamos olhar para Ti, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos ter entendimento de quem Tu és, nós precisamos avançar em Te conhecer, porque o que vai fazer sentido em nossa vida é Te conhecer. Tudo muda quando olhamos para o Senhor, quando enxergamos o Senhor, quando os nossos olhos são abertos, nossa vida não é mais a mesma. Aquilo que era embaraço, aquilo que era cegueira, se torna nítido e temos segurança e podemos andar em perfeita paz, porque o Senhor ilumina o nosso caminho. A Tua vida muda a nossa história, a Tua vida muda o nosso caminhar, a Tua vida muda a nossa essência. Nós precisamos de Ti, Senhor. Toca o nosso coração, toca nesses dias aonde tem tanto som, tanto barulho do mundo, que a Tua voz aumente em nós, para que possamos Te buscar, e o resultado desse encontro é Te conhecer pelo Espírito, tendo revelação de quem Tu és. Revela-te a nós nesses dias. Aumenta, Senhor, o Teu agir em nós, aumenta o Teu poder em nós, aumenta, Senhor, o Teu Espírito que já foi derramado em nosso coração, em nosso Espírito. Nós queremos, Senhor, que essa ação dele em nós seja cada vez maior, que diminua a nossa natureza terrena e a Tua natureza, quem Tu és, se manifeste em nossa vida. Senhor, nós queremos assumir essa responsabilidade. Quantas pessoas o Senhor tem enviado a nós, seja familiares, seja amigos, seja ambientes de trabalho, ambientes de estudo, seja ambientes de relacionamentos, de amizade, até que superficial. Mas são nesses momentos de relacionamento que nós temos que ser luz para esse tempo. Não só apenas em momentos onde as coisas são terríveis, mas em todo momento nós possamos refletir o Senhor, refletir o Teu amor, refletir o Teu caráter, refletir quem Tu és, refletir o Teu poder. Libera o Teu poder sobre a nossa vida. Libera o Teu poder sobre a nossa vida, para que esse poder transforme a nossa vida, e esse poder se manifeste através de nós. Quantas pessoas estão em trevas, quantas
lugares andam em trevas, quantas empresas andam em trevas, quantas famílias andam em trevas. E o Senhor tem nos chamado para esse tempo. Pai, eu oro, levanta a tua igreja nessa estação. Levanta a tua igreja nesses dias, levanta os teus filhos, suscita os teus filhos, suscita, Senhor, homens e mulheres que vão, Senhor, ter prazer em Ti, e esse prazer vai se manifestar de uma tal forma que o que vai sair de nós é apenas o Senhor. Transforma a nossa vida, perdoa, Senhor, muitas vezes a nossa carnalidade, mas o nosso desejo é, Senhor, nessa noite, diante dessa palavra, nós dizemos sim a ela, queremos Te conhecer, e queremos revelar quem Tu és. Sabemos, Pai, que o Senhor nos chamou para estarmos em exposição, no sentido de o Senhor vai nos levar para que as pessoas sejam iluminadas, para Te conhecer. O Senhor não quer que andemos escondidos. Nós não somos pessoas para andarmos escondidos, mas fomos chamados para manifestar a Sua luz em nossa vida. Por isso, leva-nos, Pai, envia, Senhor, a nós quem o Senhor quer revelar. Coloca, Senhor, as palavras. Manifesta-se em nós, Pai. Nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos a Ti. A minha oração é que essa palavra transforme-nos para que o mundo possa ver as obras que vamos fazer e glorificar Teu nome. Que haja um novo louvor nesses dias. Que haja um novo louvor da terra para o céu, porque vão reconhecer o Senhor como o Senhor é, como o Senhor faz, como o Senhor ama, como o Senhor transforma, como o Senhor age na sua grandeza e poder. É assim que o Senhor é assim que o Senhor manifesta, e nós Te agradecemos por isso, Pai. Por isso nós Te agradecemos por essa palavra e nos rendemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que essa seja a verdade de Deus em nós, a luz dele, iluminando a nós e ao mundo. Porque eu e você fomos chamados para ser luz do mundo para a glória do Pai. Amém? Deus abençoe você. Glória a Deus por essa palavra. É muito importante que você compartilhe o link desse culto com seus amigos, com seus parentes. Envie isso por meio do Facebook, compartilhe isso pelo WhatsApp. Eu creio que essa palavra pode tocar a vida de muitas pessoas. Eu sei que hoje, num tempo de distanciamento social, nós podemos talvez não estar muito próximo das pessoas, mas vamos usar a tecnologia para levar a palavra de Deus para aqueles que tanto precisam. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana e até a próxima, em nome de Jesus.